Boa noite, pessoal, todo mundo que tá entrando aí. Alô, cantor Andrezinho. Alô, Andrezinho, como é que você tá, irmão? Em breve, hein? Em breve quero você aqui, hein? Pra gente bater um papo. Sexto episódio do Deepcast. Vou chamar o meu parceiro Diegão. Hoje, a conversa hoje vai ser boa, pessoal. Meu primo Rodrigo Rodrigues. Vamos falar um pouco de teologia. E também ele é pastor. Vamos falar um pouco sobre isso também. Ué? O que tá acontecendo agora, Diego? Não, cara, é que toda vez que entra ele tá com a tela virada, ele desvira sozinho, beleza? Então, mas você não aprendeu ainda, cara? Já faz 28 anos que você trabalha com isso. Não, isso aí é padrão, isso aí é padrão. Diegão, episódio sexto, velho. Eu Sexta? tava aqui hoje à tarde escrevendo o roteiro, né? E aí eu coloquei o sexto, falei, caramba, o sexto. Lembra quando a gente falou, vamos fazer? Você tem noção? Que Pode ser o sexto coisa não? aqui, né? Pode Pode. ser o sexto e o Aqui, último né? aqui, né? É bem isso aí. Ó o Juninho entrando, a galera entrando. Salve, salve, parceiro. Agradecer aos nossos patrocinadores, né, Nego? Invera, Bora. 08 Veículos, Canecas, Netix Propaganda e, ó, Tuman, cadê o seu boné? Mano, Eu vou tomar seu boné de você, viu? Não vou dar mais, não. O que é isso? eu cortei o cabelo, ó. Aí eu fiz um topetinho, entendeu? Cara. Ó, raspadinho, barba feita. Não, tá legal. Tá bacana. Fiz aquele negócio de argila na pele. Olha. Ó, sua pele tá bonita, cara. O que você tá tomando? Tá. O quê? É argila, né? Argila natural. Você passa... Ah, você passa argila natural, né? Argila. Muito bom. Aí como é? Deixa 2 horinhas, depois toma um banho de alecrim? O banho de alecrim é no início, né? É. Antes. O banho de alecrim é antes. Faz o banho de alecrim, aí você faz a máscara de argila, né? Feita a máscara de argila, aí já era. Aí você tira tudo com banho de sais, né? Um sais. Na banheira de sais. Entendi. Igual motel, né? Igual motel tem. Você comprar aqueles sais de banho. Aí, ó. A Vanessa falou, você tá arrumadinho, você tá bonitinho, tá bem legal, cara. Obrigado pelo freio arrumado. Hoje, você vai pedir perdão de alguma coisa? Eu não tenho que pedir nada, não, velho. Pessoal, vamos chamar ele. Com vocês, Rodrigo Rodrigues, hein? Cadê ele? Deixa eu chamar ele aqui. Chama o cara. Estou chamando. Convite feito. Seja bem-vindo, Rodrigão. Vamos lá. Aí, ó. Olha agora. Olha lá. Rapaz. Olha. Pô, mas, cara, vocês estão muito bonitos, cara. O que é isso? Batina, tá tudo aqueles bagulho, tipo batina. Pô, colocou tumã, óculos, fez a barba. Caramba, cara. Olha. Ó. Eu achei que... É isso daí, né? Aquelas roupas, pá, tipo de padre, aqueles turbantão, que eu falei, Mas peraí. Você passou aquele perfume lá? Rapaz, foi quase, viu? Aquele acabou. Eu tô sentindo. Você tá Tô sentindo aí? É.
Não é aquele não, né? Não, não é aquele não. É outro. Ô, bem-vindo. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Vamos começar fazendo o quê? Ó, o brinde, né? Não pode faltar o brinde, né? Ah lá. Chegou Aí. aqui pra mim. Aqui, Show de ó, bola. tudo embrulhadinha, bonitinha. Aí, parabéns. Bem-vindo ao time aí, ô Rodrigão. Seja bem-vindo aí, viu? Valeu, galera. Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui participando do Deepcast. Muito top. Isso aí, cara. Valeu. Esse. E aí? Bora? Vamos Bora? começar. Rodrigão, você está pronto? Já ajeitar aqui. Você estudou certinho, Rodrigão? Foi. Rapaz, eu acho que a gente nunca estudou certinho, né? Eu posso falar que não. Diegão, pode começar. Façam as honras e vamos bater Bora. aquele papo bacana. Vamos lá. Agradecer a todo mundo que está entrando aí. Ah, ó, Thaís, aí, ó, Thaís, ó, pastor moderno, usa Tumã. Ah, É, rapaz. Nossa, o Buiu acabou de entrar. pessoal, Rodrigão. para a galera aí, ó. E muito obrigado a todos que estão entrando. E bora bater papo, Diegão. É isso aí. Bora. Bora! Rodrigão, antes de tudo aí, só fala aí para quem está entrando, quem está assistindo aí a gente, aí começando a assistir, quem é você aí? Fala pra gente, quem é você? Legal, cara. Bom, o Paulinho já confessou aí, nós somos primos, né? Desde que nascemos, assim que o pessoal fala, né? Eu sou nascido e criado em Americana, porém hoje moro em Campinas, sou pastor da Igreja Adventista Sétimo Dia e ajudo as igrejas aqui na cidade de Campinas, né? Mais específica aqui na região de Barão Geraldo. Tem. Sou casado com a Thaís, que está comentando aí algumas coisas. Certo. O pessoal fala que a gente é pai de pet, a gente ainda não tem filho. E é isso daí. Eu fiz teologia de 2015 a 2018. Estudamos, nos formamos e agora estamos aí na luta, trabalhando como pastor da Igreja Adventista Sétimo Dia. Legal. Ô, Rodrigão, uma pergunta. Quantos anos você tem? Rapaz, 40. 40? Sou um pouquinho mais velho que o Paulinho. Não sei se ele já falou a idade dele aqui, mas a barba dele não nega, né? Eu rapo para não mostrar o branco igual ele aí, ó. Então eu raspo. O meu aqui também tem com os par perdidos aí, viu, rapaz? Aí, ó. Você é um pouco mais velho mesmo. Eu vou fazer 31. Vou fazer 31. Você é um pouco mais velho que eu mesmo. 31 em cada orelha. Ele andou de pneu murcho para estar desse jeito aí com o 31, então. Apanhou de gato, rapaz, aí. A gente tá bem, cara. Com 40 anos, ó. Pô, ó, eu tô até com espinha ainda, cara. Tá nascendo espinha de mim ainda, entendeu? Você tá precisando fazer o tratamento do rapaz aí com argila, mas no seu caso aí, meu amigo, olha, muita argila, viu? Ó, é lisa, parece um pêssego. É incrível. No seu caso é um caminhão inteiro assim de argila, aqueles caminhão carrega terra, para colocar você deitado e deitar o caminhão em cima. Aquele caminhão bitoneira, né? Aquele caminhão... Rodrigão, legal, cara. Bacana, prazer aí. Sou o Diego, né? Estamos aí agora nessa nova fase aí do Deepcast. Obrigado por ter aceitado aí participar. E, Rodrigão, bora! Como que surgiu essa palavra pastor? Explica pra gente um pouquinho. Rapaz, a palavra pastor é interessante, né? Porque, na verdade, na Bíblia, a palavra pastor é usada para uma função de pastoreio mesmo ali, né? O cara que cuida de ovelhas, tal, como, por exemplo, Davi era um pastor de ovelhas. Mas existe um símbolo, né? Assim como o pastor de ovelhas cuida
a das ovelhas, no caso, o animal. Então, nós usamos essa palavra para descrever uma função nossa, né, de cuidar também de pessoas também. Então, na verdade, é um símbolo ali que a Bíblia usa e que nós usamos no nosso dia a dia, né? Cristo Entendi. também vai usar para ele, né? Ele é o pastor e nós somos a ovelha, né? Ah, tá. Legal. Bacana. Basicamente é isso aí. Existe, na música, existe uma frase que define música, né? Que é assim: música é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante ao som. Existe uma frase que define teologia ou não? Rapaz, não talvez com esse todo significado amplo aí que você falou de música, né? Mas teologia é o estudo de Deus, né? Quando nós vamos para a faculdade, a pessoa vai para a faculdade, então ali ela vai estudar, vamos dizer assim, várias fases da teologia, ou vários aspectos da teologia, vários braços, né? Uma teologia às vezes mais histórica, que foca em questões mais históricas, tanto da Bíblia quanto da história do cristianismo. Uma teologia às vezes mais prática, voltada para o dia a dia, da função do pastor, da atividade do pastor. Uma teologia, vamos dizer assim, mais temática, que estuda, por exemplo, temas da Bíblia, né? O que a Bíblia fala sobre esse tema? O que a Bíblia fala sobre esse tema? Então, quando a gente vai para fazer a teologia, né, a faculdade de teologia, durante os 4 anos, que foi o meu caso, nós estudamos ali vários aspectos da teologia, esses vários braços da teologia como um todo, para ter essa visão ampla aí sobre teologia. Mas, assim, resumindo, teologia é estudo de Deus ou coisas que estão relacionadas a Deus, né? Praticamente isso daí. Legal, legal. Ô, Rodrigão, assim, que nem você acabou de falar aí, né? Que a teologia ela estuda, então, diversos tipos religiosos aí, diversos caminhos aí, cada um com a sua crença aí, né? No caso, por que você escolheu a adventista de ser um... Na verdade, eu já sou adventista sétimo dia, né? Pertenço à Igreja Adventista desde os meus 15 anos de idade, quando fui batizado. Então, assim, para mim era muito lógico seguir ali. Como a Igreja Adventista tem uma faculdade de teologia, então, claro que eu fui fazer dentro da própria instituição, dentro da própria igreja, que tem uma faculdade, né? Então, foi por isso que eu segui a faculdade da Igreja Adventista sétimo dia. Entendi. E no caso, assim, como que eu posso te dizer? Você foi dentro você estudou teologia dentro da Adventista, dentro da faculdade Adventista, né? Nessa daí, eles abrangem as outras religiões também, ou eles vão focar mais em cima da Adventista, que no caso é o que você hoje prega aí? Diegão, na verdade é assim, olha, quando nós falamos de teologia, uma faculdade, nós estudamos a Bíblia. A Bíblia. Né? Não, a Bíblia, exatamente. Não claro que dentro das matérias da igreja, nós até temos uma matéria que fala da história da Igreja Adventista. Mas a restante das matérias é a Bíblia. Né? Então, nós, por exemplo, nós não ficamos falando de igreja A ou igreja B. Nós estudamos a história da igreja, da Bíblia, nós estudamos a história do cristianismo, como o cristianismo começou lá com Jesus, os movimentos que foram acontecendo. Então, nós estudamos essas questões, e não só, por exemplo, as doutrinas que a Igreja Adventista Sétimo Dia crê. Não, essa não é a questão. Né? Porque, por exemplo, a faculdade de teologia, ela é reconhecida pelo MEC, então o MEC tem ali também as suas matérias, né, que devem ser estudadas. Então é uma faculdade que qualquer pessoa pode estudar. A pessoa quer fazer teologia, mora aqui perto, por exemplo, a faculdade de teologia fica próximo aqui, quem mora na região de Campinas, fica em Engenheiro Coelho. Então se a pessoa fala assim, eu quero estudar lá na faculdade.
Então ela pode prestar o concurso lá, né, o vestibular, e tentar uma vaga, entendeu? Tem pessoas que conseguem bolsa do ProUni, e aí vem estudar aqui na faculdade. Então ela é aberta para qualquer um. Entendi. Legal, cara, legal. Bacana, hein? Ô, Rô, agora eu vou te fazer uma pergunta bem séria, cara. Bem sério. Então vai lá. Vindo de você, eu já imagino que é bem séria mesmo. Quando você estava lá fazendo uma prova de teologia, e aí você pedir ajuda para Deus, você vai estar colando? Rapaz, colando aí. Colando aí é só do Espírito Santo, viu? Não, mas É muito engraçado isso aqui. Imagina se o professor passa perto de você e você tá assim, ó, oh meu Deus, me ajuda. Toma a prova na hora, fala, pode parar, pode parar. Você sabe que dentro dos vários professores que eu tive, eu posso destacar dois aqui, que um já marcava na prova assim, olha, não cole, Deus está olhando, né? Para botar aquela pressão psicológica. Né? E o outro, ele falava assim, quando a gente estava ali demorando tal para fazer a prova, ele falou assim, ó, se sabe, sabe. Se não sabe, não adianta ficar gemendo em cima da prova, não. Devolve logo essa prova aí. Então, a única consulta, a única cola era o que o Espírito Santo fazia lembrar ali na hora mesmo da prova, viu? Mas fala pra mim, você nunca deu uma coladinha mesmo? Fala assim, passa nós. Passa 5, assim. Nunca deu uma dessa? Não, na faculdade de teologia não, mas lá nas outras séries eu confesso, eu dei uma coladinha assim. Tá. Porque, rapaz, entendeu? Eu na faculdade eu também dei uma coladinha, entendeu? Você tem que pedir ajuda dos outros universitários que estavam ali com você, né? Todo mundo tá sofrendo junto, né? Cara. Falou, cara. Você já manda aquela aqui, falou, viu? Às 5 eu não sei. Se Deus te deu a luz aí, você já fala para mim também. Passa a luz para mim. E acabou. É prova em grupo, né? Todo mundo participa ali. Sim. Ô, Rodrigo, e assim, cara, hoje você é pastor, né? Durante o seu culto, você já viu já teve algum fato absurdo assim no meio de uma pregação sua durante o culto? Durante a minha pregação, não. Mas já aconteceu sim, né? De pessoas que foram na igreja e a gente acolhe com todo carinho, né? A igreja é um local público, né? Para qualquer pessoa poder ir. Mas essa pessoa em especial, ela chegou na igreja e houve ali algo muito chato, porque era um homem e ele começou a se esfregar em algumas mulheres, né? E isso trouxe ali um certo desconforto para a igreja. E aí nós conversamos com ele, explicamos, olha, você é bem-vindo aqui, mas né, aqui existem regras, né? Você não pode fazer isso, né? E aí ele se alterou um pouco, e aí nós precisamos, infelizmente, chamar a polícia, né? Porque ele estava com um pedaço de pau, e aí ele ofereceu um certo risco, né, ali para as pessoas. Né? Mas espera aí, você não estava de kimono? Rapaz, não estava, nesse dia eu não estava não, Paulinho. Peraí, rapaz, o que você tá falando aqui, rapaz? Entendeu? Acabou. Então, podia ser, né? Chamar ele 5 minutinhos pro tatame, né? Já ajudava, né? Mas foi uma situação, assim, foi a única que eu lembro que a gente precisou recorrer, né? A ajuda aí de alguém de fora, os policiais vieram, conversaram com ele, ali explicou para ele que, olha, não pode, não dá certo e tal, e depois ele acabou se afastando e aí não voltou mais à igreja, né? Mas foi a única situação, assim, mais... que eu me lembro assim, mais difícil, assim, que trouxe mais estresse para a igreja naquele momento, né? Mas o resto, graças a Deus, é tudo mais tranquilo assim mesmo. Entendi. E o Picos aí comentou aí kimono. O que seria isso aí? Você é lutador também?
Você é aqueles que voam aí, recebe dá aquelas voadinhas igual do Mortal Kombat. Na verdade, ele está falando isso porque, assim, eu fiz 4 anos de judô. Então, por isso que ele tá zoando comigo aí e tal. Eu tenho os kimonos até hoje guardado, né? Mas por isso que ele tá falando aí do kimono. Mas você não luta mais hoje? Não, hoje não. Hoje tá só guardadinho de lembrança ali. Tá certo. Hoje o único esporte é uma bolinha de segunda-feira, um joguinho aqui com os pastores, amigos e tal. É a única coisa que a gente tá fazendo no momento. Tá certo. E viu? Jogo de futebol, né? Você tá comentando aí. Cara, jogo de futebol a gente conhece muito bem, né? Como que funciona. Como que você brinca com seus coleguinhas de campo, velho? Você xinga eles ou não? Ó, você sabe que tem hora que os ânimos esquentam lá e a pessoa precisa sentar ali, fazer uma oração. Ó, vai lá, ora um pouco, lê uma parte da Bíblia lá, depois você volta de novo aqui jogar com a gente. Tem hora que dá uma esquentada, a gente brinca às vezes que dá uma guerra santa aqui, pastor contra pastor, né? Mas faz parte do jogo. Mas nunca deu uma escapadinha? Não. Dá raiva, dá vontade, aí na hora de você chegar, você fala... Mais pensa, né? Mas pensa. Pensar, pensa. Rapaz do céu. Eu não vou falar nada pra você, cara, mas se eu pudesse, você vai... Bom, você já sabe, já o recado tá aí. É mais ou menos isso, viu, rapaz? É mais ou menos isso. Fala uma coisa pra mim. Quando você tá lá pregando, né? Você tá ali na hora do culto e você pega alguém dormindo. O que você faz, cara? Você deixa a pessoa dormir mesmo e ela que termina o culto, você vai lá acordar ela. Oi, bom dia. Quer o café da manhã? Ou você vê que a pessoa já tá dormindo já faz tempo mesmo. Ficou o culto inteiro. Dormiu mesmo. Alguém foi lá, até cobriu ela. Falou, fecha a porta, tá entrando vento aqui. Porque ela até virou pra você e falou, faça um pouquinho mais baixo que eu vou dar uma puxadinha aqui. Depois, o que você faz? Você dá uma escutada ou você perde a paciência e fala, pessoal, fica em casa, quer dormir, né? Vamos ter modo. Rapaz, você sabe que uma vez em sala de aula um amigo meu dormiu. E aí o professor percebeu, e aí ele foi com muita calma perto do rapaz, assim, e aí ele colocou a mão do ombro do rapaz, né? O cara acordou e falou, você estava em visão, varão? É isso? Você estava em visão? Então, e eu fico assim, vai que o irmão tá em visão, né? Não pode. Ou então, a pessoa tá dormindo, a pessoa tá lá, né? Aí você chega, aperta e toca nela, ela faz assim, ó. É mais ou menos isso. Na verdade, na hora que você toca, a pessoa fala assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Acabei a oração, pastor. Pode falar agora comigo, né? Mas assim, eu não incomodo, não. Deixa a pessoa dormir, sossegado lá, né? Sei lá, vai que o Espírito Santo toque, alguma coisa fica retida, então tá tudo certo, né? Ou a gente às vezes dá uma falada mais forte aí no microfone. Já solta. Vamos acordar. Versículo 28. Professor, você tá gritando? Não, tô só falando. O pessoal não escutou. É mais ou menos isso. E assim, você consegue identificar uma pessoa quando ela vai na igreja mesmo porque ela tem um propósito com Deus, ou ela só tá lá, fala assim, essa daí hoje ela só vem aí para cumprir tabela da semana só. Tem bastante disso, você consegue identificar esse tipo de pessoa, que tem gente que hoje, eu sou católico, e uma vez o padre comentou que tinha uma mulher que ela ia para a igreja, entrava pela uma porta e saía pela outra para fazer coisa errada, né? Para atrair o marido. E aí até que
uma vez e tanto ela fazer isso, cara, ela... Aí chegou uma época aí que ela conseguiu, ela quis parar com isso e procurou a ajuda da igreja, né? E conseguiu se libertar disso aí. E tem muita gente, assim, você consegue perceber esse tipo de pessoas que estão lá por um propósito, ou porque querem a ajuda de Deus, porque precisa de Deus, e tem pessoas que não querem. Você consegue perceber isso? Diegão, assim, é uma pergunta que toca bem, assim, bem no profundo do coração, né? Porque, como seres humanos, a gente julga a pessoa pelo comportamento da pessoa, né? Pelas ações da pessoa. Sim. Então, às vezes, no comportamento, olhando assim, é lógico. Às vezes você olha uma pessoa, olha o outro e fala, poxa, esse daqui está mais interessado, esse aqui parece que nem tanto, né? Mas a Bíblia nos mostra que o coração é só Deus que conhece. Então, já diz o ditado que as aparências enganam, né? Às vezes uma pessoa que você olha e você fala, puxa, esse é um irmão fervoroso, esse é um irmão que busca. E no fundo ele pode estar escondendo alguma coisa, né? Que a igreja não sabe, ele nunca procura ajuda, ele não busca, né? Sim. Enquanto o outro, que às vezes você olha e a pessoa parece que não leva tão a sério a vida cristã, na verdade, ele tem um coração ligado a Deus. Então, a gente não consegue julgar a pessoa no coração. Essa é uma função de Cristo mesmo. Ele que julga cada um de nós dentro do nosso coração. O que a gente tem que fazer é, assim, se preocupar com a nossa comunhão com Deus, orar por todos, né? E dessa maneira, Deus vai trabalhando na vida da pessoa. A vida cristã é uma caminhada, a pessoa entra na igreja e às vezes ela nunca teve contato com a Bíblia, nunca orou, nunca falou com Deus. E ali ela começa a entender, começa a se relacionar com as pessoas. Isso vai despertando nela o desejo de ter mais comunhão com Deus e é um crescente. Cada um vai crescendo em comunhão e vai aprendendo, né? A igreja tem de tudo um pouco, né? Jesus até mesmo já contou uma parábola que fala sobre isso. Então, eu aprendi a não ficar julgando pelas aparências, viu? Entendi. Legal. Ô, Rô, fala uma coisa para mim. Guardar o sábado é bíblico, né? Sim. E por que, se é bíblico, por que só os adventistas guardam? Ou se tem alguma outra religião que guarda também, mas pelo que assim eu sei, só os adventistas guardam. Por que, se é bíblico? Rapaz, essa é uma pergunta boa, Paulinho. Nós precisaríamos de uma live aqui só para tocar sobre esse tema, né? Talvez a pergunta não seja porque somente a igreja adventista guarda, né? A pergunta talvez seria por que as outras não guardam, uma vez que é bíblico, né? Porque quando você estuda a Bíblia de ponta a ponta e de maneira sincera, você vai ver que o sábado faz parte. Como eu disse, a teologia ela estuda vários braços, vamos dizer assim. E aí, quando você vai para a história, você entende o porquê a grande maioria das igrejas hoje não guardam o sábado. E acabam dizendo que guardam o domingo, né? Isso aconteceu, teve um momento histórico que isso aconteceu. Mas assim, biblicamente falando, o sábado é o dia que todos nós, não só a igreja adventista, não só a adventista sétimo dia, deveriam guardar. Nós temos os judeus que também guardam o sábado, né? Eles são guardadores do sábado. Basicamente é esse. Talvez tenha uma outra igreja que também guarda, não está vindo agora na minha memória. Mas como eu disse, nós precisaríamos de um tempo grande para poder falar isso, quem sabe ler alguns versículos, poder mostrar para aqueles que estão nos assistindo o porquê da guarda do sábado, Paulo. Entendi. Tá? Depois, quem sabe, tem um outro momento, né? Sei lá, a gente voltar a falar só sobre esse assunto, aí o pessoal pode deixar as perguntas aí,
e a gente vai tentando responder as perguntas, as dúvidas que pode ser que as pessoas tenham. Quando a gente estiver no estúdio, aí eu quero chamar você novamente, e daí a gente consegue fazer um episódio maior, com mais horas, e aí você explica mais a fundo isso. Mas eu acho que já deu para entender, assim. Tá bom. Beleza? Perfeito, mano. Estou à disposição. Pô, já vai deixar o cara no ar aí, velho? Pô, Diegão, eu e o meu primo, cara, a gente já, né, trabalhamos juntos, a gente tem muitos momentos engraçados, né, Rô? Mas um que marcou, que você me permitir contar, foi quando a gente vendia queijo. Você lembra? Toma cuidado que você vai contar aí agora, hein, rapaz? Não, o pessoal depois não vai mais querer assistir aqui a live, hein? Não, você lembra quando a gente vendia no carrinho de feira e o carrinho caiu e enrolou queijo para todo lado, cara? E venderam cara. Foi muitos momentos bons, né? Da infância, adolescência, né? Juventude. Muito bom, muito bom. E assim, além de vender queijo, né? Agora é uma novidade aí que eu tô sabendo, hein? Você é marceneiro ou você trabalha ainda nesse ramo de marcenaria ou não? Não. No caso, o Diegão, do pastor adventista, nós assinamos, né, um termo de dedicação exclusiva. Então, isso significa que eu estou à disposição da igreja 24 horas por dia, 7 dias da semana. Tá? Então, hoje eu não trabalho mais como marceneiro ou na marcenaria, mas eu trabalhei durante 17 anos. Eu paguei toda a minha faculdade, praticamente, né, com marcenaria, só o último ano que não foi praticando a marcenaria, porque aí eu já estava trabalhando para a igreja já, como estudante. Eu trabalhava para a igreja e recebia um valor, aí pagava as mensalidades da faculdade. Mas, assim, não trabalho mais, tá? Tenho umas máquinas aqui em casa, às vezes faço assim, um acerto de porta aqui, minha mesmo, ou de algum parente, assim, mas sem cobrar, né? Mas sim, fazendo, não, já não faço mais. Certo. E nessa vida aí, de marceneiro, acredito que você já deu muita pregada na mão, né? Já tomou muita martelada no dedo. E hoje, nessa sua pregação aí, você já deu alguma vacilada, já deu alguma pregada errada, que você falou, falei algum negócio aqui que eu acho que não... bom, passou, aí tem gente que entendeu, teve gente que falou, será que levou e tal, dá aquela comentadinha, já teve alguma gafezinha dessa aí ou não, no meio dessa pregação aí? Rapaz, eu acho que sempre tem, né? Falar em público é um desafio, né, cara? É um desafio, né? Tem pessoas que falam que o ser humano tem mais medo de falar em público do que medo da morte, né? Sim. A hora que você pega ali o microfone, que você vê as pessoas, né, ali e tal, às vezes você sempre comete uma gafe, fala uma palavra errada, faz parte do jogo, gagueja, né? A boca fica seca, você soa. Às vezes você se preparou para fazer uma pregação de meia hora, 40 minutos, mas o nervosismo, quando dá 5 minutos, já acabou, você falou tudo que tinha de falar, e você fica pensando, e agora, o que eu vou falar? Né? Então, faz parte aí de quem fala em público, não tem jeito, não só pastores, mas todo aquele que está ali na frente ali do público acaba cometendo uma gafe ou outra, não tem jeito. Eu lembro aqui que eu não estava pregando, mas eu estava... A gente tem algumas que a gente chama de escola sabatina, e a gente divide a igreja em algumas classes, né? A gente estuda uma liçãozinha durante a semana, e eu estava na frente de uma classe dessa, era um professor, e aí chegou uma família, né? Eu não conhecia, e fui cumprimentá-los ali, que legal, onde vocês estão, da onde vocês são, tal, aquele negócio todo, né? Para confraternizar ali com eles, e tinha um menininho, né?
E eu falei assim pro menininho, falei assim, ai, tudo bem? Como é que é seu nome e tal? E tinha o rapaz do lado dele, eu falei, esse daqui é seu pai? E ele falou, não, ele não é meu pai, não. E aí, puxa, caiu, eu falei, nossa, que mancada, né? Porque ele falou de um jeito assim, que coitado, até o rapaz ficou com vergonha e eu também, não era o pai dele, né? Depois disso eu falei, puxa, não pergunto mais assim, né? É a mesma coisa que você perguntar para uma pessoa, mas assim, às vezes tem um casal que um dos cônjuges é um pouco mais velho e tal, e aí você fala, ah, essa aqui é sua mãe? Né? Eu falei, não, pô, é minha esposa, né? É uma mancada, eu dei uma mancada aí, então faz parte do jogo, não tem jeito. Ou se não, né? Aquela para mulher, né? Que é de lei, né? Que uma mulher às vezes dá na outra, né? Vê aquela barriguinha da mulher e fala, nossa, você tá grávida? Aí ela manda aqui, ó. Não, não. Só não vou no banheiro mesmo. Nossa, essa aí é para acabar, velho. Essa é para acabar. Ela quer morrer disso aí. Ô, e quando você esquece, cara, você tá ali pregando ali, você tá ali num, né? E aí, de repente, somente você esquece o que você ia falar. O que você faz, cara? Dá aquela... Então, geralmente dá a aquele, gente... sabe aquele branco do nada, assim, que você fala, caramba, esqueci o que eu ia falar. Geralmente a gente leva um esboço, né? Tem pastores, pregadores que conseguem pregar sem esboço, né? Ele estuda, e aí ele consegue memorizar aquilo que ele estudou, estuda livro, estuda comentário e tal, e ele consegue memorizar bem. E aí fala No caso, de isso é uma uma hora. cola, então. Oi? No caso, isso é uma cola, então. Vocês estão colando, vocês estão vendo? É um esboço. Mas essa cola pode, essa cola é boa. Então tem uma cola. Tem uma cola certa e tem uma cola errada, é isso? É, exatamente. Tem a cola Essa de cola Deus foi eu que e tem fiz. a cola em nome de Deus. Na verdade, essa não é cola, é consulta própria. Boa. O dia que a professora vier perguntar alguma coisa, o dia que você está colando? Não, eu estou numa consulta. É totalmente diferente, totalmente diferente. Então, mas a gente geralmente, eu levo um esboço, né? Que aí você tem as ideias, você tem ali o que a gente chama no sermão das gavetas com as ideias, né? O que você quer falar, tal. Tem pastores que escrevem todo o sermão, desde o do olá, o bom dia, né? Até o final ali, o tchau mesmo, né? Quando ele despede a igreja. Então ele escreve todo o sermão mesmo. Então não chega a dar um branco, porque eu tenho esse esboço. Ou quando você está usando um PowerPoint, por exemplo, então no PowerPoint você tem a ideia ali que você coloca, né? E isso também te ajuda a lembrar daquilo que você vai falar. Sim. É igual a gente aqui, quando a gente monta o nosso roteiro também, a gente deixa os tópicos, algumas coisas já para a nossa cola técnica. Pronto, Diegão, tá vendo? Essa cola pode, né? Essa cola pode. Ufa! Então nós não está pegando, hein, Pica? Nós não está pegando, hein? Você não pode olhar a prova do outro. A prova do outro não, mas essa daí você pode. Bom, essa daí, viu, Diegão? Essa daí é a prova com consulta. Prova com consulta, né? É bem isso aí mesmo. Bicho, eu consultava bastante os amiguinhos, velho. Rodrigão, e assim, cara, quando você decidiu ser pastor, você acha que você foi escolhido ou, como que eu posso dizer, ou você decidiu mesmo ser pastor? Legal, a gente costuma dizer assim que nós fomos chamados, né, por Deus, né? Mas assim, o desejo de fazer teologia, de ser um pastor, no meu caso, não nasceu da noite para o dia. Foi um processo de muitos anos, né? Como eu falei, eu vim para a igreja, né, me batizei com 15 anos de idade e desde aquele momento eu senti que Deus estava impressionando meu coração, mas muitas coisas aconteceram
Eu fui trabalhar, como o Paulinho falou, a gente trabalhou junto com marcenaria, montagem de imóveis. Houve momentos que eu esqueci completamente esse desejo, né, de fazer teologia, de ser pastor. Eu até tentei montar um negócio próprio meu, eu e minha esposa, nós tentamos montar uma loja, inclusive de queijo, suco de uva, né, algumas bolachinhas, assim, aquelas bolachinhas mineiras que o pessoal gosta, aquela bolachinha caseira, né? Muito Então bom. a gente tentou montar um negócio próprio nosso, mas enfim, a gente acabou cometendo alguns erros de principiante, não ficamos muito tempo com o negócio aberto. E aí, assim, no decorrer do tempo, vários anos mesmo, porque eu comecei a faculdade com 33 anos de idade, né? Então, veja, desde os 15 anos até os 33 anos, esse desejo foi crescendo no coração, até o momento que eu falei, não, eu acho que é isso mesmo que Deus quer de mim. E eu fui, fiz o vestibular, como eu comentei, e deu tudo certo, a gente passou, né? Na verdade, assim, quando eu falo que deu tudo certo, eu estou falando depois da terceira vez. Como tenho vestibular, que é um vestibular, como eu comentei, certinho, igual do MEC e tal, eu Sim. não passei nas duas primeiras vezes e passei na terceira vez, né? E aí eu consegui dar entrada na faculdade e tal, e eu já tinha aí 33 anos de idade já. Então o desejo, Thiagão, não surgiu da noite para o dia, foi um processo aí, Legal, legal. né? Pessoal, agradecer a todo mundo que está aqui na live com a gente e está mandando o seu recado. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo, hein? Queiram fazer alguma pergunta, mandem aqui e o Rodrigão responde. Rodrigão, mas seguindo aí, cara, você acha, Rodrigo, que hoje a religião ela virou um negócio, ela virou um comércio, e no caso, né, não era para virar e acabou virando? O que você fala sobre isso? Paulinho, infelizmente eu digo que sim, né? Em algumas ocasiões, né? Em alguns pontos aí a religião virou sim um comércio. A gente vê que pessoas às vezes usam da boa vontade das pessoas, usam da fé das pessoas como um comércio, né? Para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro mesmo. Eu acho que não tem outra questão aí, né? E acabam enganando as pessoas. Às vezes a pessoa fala bonito, tem uma pregação que é de certa forma envolvente, né? A pessoa é um bom orador e aí a pessoa vai ali e vê, né? Às vezes tem um cenário bacana, um cenário que envolve a pessoa e a pessoa se deixa se levar por tudo isso, mas no fundo a pessoa está sendo roubada, né? Como eu disse, o pregador ou a igreja está usando de má fé, roubando as pessoas. Infelizmente, isso virou um comércio em alguns momentos, sim. É por isso que a pessoa que quer procurar uma igreja, ela deve estudar bastante, né? Ver o que a igreja prega, as doutrinas que a igreja prega, né? Ver se essas doutrinas estão realmente baseadas na palavra de Deus, na Bíblia, estudar a Bíblia, conferir, né? Conhecer a igreja. Aí então, depois disso, ela tomar a decisão dela, se ela vai fazer parte daquela igreja ou não. Entendi, cara. Entendi. Porque assim, né, Rodrigão? Porque Pode falar, amigo. Cara, tá bem difícil esse negócio mesmo de igreja, né, de religião, né? Hoje tem diversas religiões aí, né? A gente acaba vendo aí, a cada esquina tá tendo uma igreja aí, né? Tá, tipo, o pessoal igual padaria, né? Vamos dizer assim. Então, o bairro satura de igreja, como qualquer tipo de ramo aí, comércio e tal. Mas é isso que você falou. O pessoal anda enganando, montando para enganar as pessoas aí, né? Debaixo da igreja, né? Vamos falar, né? E, cara, É verdade. como que a pessoa vai identificar isso, cara? Isso aí é uma coisa que acho que é difícil, né? E a pessoa tá identificando, fala assim, beleza, eu vou na igreja do Zé. Aí chega na igreja do Zé e fala, pô, o cara
que nem você falou, ele tem uma pregação, ele tem um método de explicar onde, meu, você fala, pô, o cara sabe falar, o cara é entendedor da palavra, isso e aquilo. Só que por trás disso, o cara tá enganando a gente e por fim eu acabo sendo enganado e entro nessa igreja, entendeu? Então fica, acho que, meio difícil da gente também tentar procurar uma igreja. Você não acha que fica difícil da gente procurar e saber quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade? Diegão, é assim, olha. Primeiro, como eu disse, eu estou aqui com a minha Bíblia aqui, né? A pessoa tem que estudar a Bíblia. Certo. E não é assim, por exemplo, você vai na minha igreja, eu pego uma Bíblia minha e te dou. Ó, você vai estudar com a minha Bíblia. Não é assim. A Bíblia é da minha igreja. Não é assim. É com a sua Bíblia. Então nós vamos sentar e vamos estudar. E pedir a orientação do Espírito Santo. No decorrer assim, da minha caminhada cristã, né? Como pastor, como membro de igreja, eu tenho entendido que quando a pessoa tem o desejo sincero de conhecer a verdade, e ela ora a Deus pedindo, né, a iluminação, pedindo a direção, Deus sempre responde essa oração. Deus sempre dirige um filho que está em busca da verdade. Né? Às vezes, de forma até sobrenatural. Deus faz um milagre, Deus dá uma luz, Deus envia um anjo, se preciso for, para que a pessoa entenda se ela está no caminho certo ou não. Certo. E aí é questão, junto com a Bíblia, estudando a Bíblia, conferindo passagem, o seu contexto, né? Na hora de estudar a Bíblia, a gente não pode simplesmente pegar um verso da Bíblia e falar, opa, esse verso aqui, tá vendo, já está falando tudo. Não, né? Aquele que estuda teologia, ele tem que estudar o contexto do verso. O que é o contexto do verso? É quem falou, para quem falou, né? Quem que escreveu aquele verso? Tá escrevendo para quem? Né? O porquê que está escrevendo? Qual que era o contexto da época, né, que fez a pessoa escrever esse texto, esse livro? Entende? Qual que é o verso de cima? Qual que é o verso de baixo? Esses versos estão ligados. Então, o capítulo, se a pessoa está lendo a Bíblia, é interessante, porque quando a pessoa abre a Bíblia, geralmente tem títulos ali na Bíblia. O que é o título? É igual o título de uma redação. Você vai fazer uma redação, você coloca o título, não é mesmo? E é ali o tema, aquilo que vai, o assunto que vai ser falado ali. Então, tudo isso faz parte do estudo da Bíblia. Quando a pessoa vai estudar a Bíblia, ela tem que tentar entender um pouco sobre isso. Fora isso, a Bíblia também tem os seus gêneros literários. O que é isso? Na Bíblia nós encontramos poesia, na Bíblia nós encontramos evangelhos, nós encontramos as parábolas, nós encontramos a questão profética, né? Livros proféticos. Então, cada gênero literário tem a sua forma de interpretar. Não é difícil. Aqueles que fazem redação também. A poesia, por exemplo, né? Na poesia, casa voa, não é mesmo? Vaca voa, mas é uma poesia, a gente sabe que isso não é real. Então, na Bíblia também tem o seu gênero literário. Quando a gente vai para a profecia usa muitos símbolos, que ao ler a gente percebe que não é uma coisa real. Aquele símbolo quer descrever outra realidade, outra coisa. Então é importante isso. Você vai procurar uma igreja, entenda como é que a igreja lida com esses gêneros literários. Né? Entenda como é que o pastor lida com isso. Né? Eu costumo dizer o seguinte, infelizmente, né? Imagina que você vai fazer uma cirurgia séria, né? Puxa, eu vou ter que operar o meu coração, o médico vai ter que abrir o meu peito. E aí você faz todos os exames lá, pré-operatório, e aí na hora que você deita lá na maca, vem o médico e vai falar assim, Diego, eu vou te operar agora, amigo. É o seguinte, eu nunca estudei medicina, né? Eu fiz só um cursinho aqui pela internet, mas fica cegado. Essa é a minha primeira operação, mas fica cegado, vai dar tudo certo. Deita aí que eu vou te aplicar anestesia aqui geral, entendeu? E daqui a pouco você acorda. Você fica sentado ali na maca, você fica deitado? Não fica. E às vezes nossa vida espiritual, né, a gente também coloca nas mãos de uma pessoa que não tem o mínimo de preparo teológico, acadêmico,
mas se diz um pastor, né? Se diz um líder espiritual, se diz que teve uma revelação de Deus para poder estar instruindo, né, as pessoas, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado realmente com isso, mas sempre pedir orientação de Deus. Deus vai conduzir a pessoa que realmente tem um encontro com a verdade. Entendi. Então, uma pessoa hoje procurando uma igreja hoje, a melhor coisa a se fazer, então, é estudar a Bíblia, ler a Bíblia, ver, entender a Bíblia, e aí se posiciona, eu vou para tal igreja, aí onde ela vai ver se esses caminhos que ela interpretou aí, que ela entendeu, para ver se está no mesmo caminho, assim, do que a pessoa está falando, do que o que estão pregando, do que estão... É isso? No caso, seria isso, então. Você teria que entender mais a Bíblia, né? Para a gente estar se direcionando para uma melhor, assim, igreja, vamos falar, né? Você tem que ler a Bíblia, não tem jeito. Né? Você não pode simplesmente acreditar na palavra do homem. Entende? Tem que ler a Bíblia, né? Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, assim, tem que conferir o que a pessoa está dizendo. Está na Bíblia, está dentro do contexto como um todo. Você está percebendo que existe uma lógica em tudo isso. Não é só emoção, né? Porque, não, vou usar a emoção. Não, tem que usar a razão também. Então, é estudar, conferir. É claro que, às vezes, nós vamos precisar de ajuda de alguém para entender a Bíblia. Né? Mas, da mesma forma, se você se coloca ali, a pessoa se coloca à disposição para te ajudar, tem que conferir na Bíblia. E se você percebe que não tem muita lógica aquilo que está falando, então deve acender uma luzinha amarela na mente da gente e falar, peraí, deixa eu ver aqui. Né? Eu acho que não está bem condizendo. A Bíblia, ela é um todo. Eu não posso pegar só uma partinha dela e montar toda uma teologia só numa parte dela. Não, quando eu vou estudar a Bíblia, eu tenho que estudar ela como um todo. A pessoa que vai ensinar tem que ensinar a Bíblia como um todo também. Sim. Isso que você falou, Rô, do médico, cabe também para o piloto de avião, né? Imagina você subir no avião, piloto, atenção passageiros, eu sou o piloto Paulo, nunca dirigi um avião, mas eu vou ver o manual aqui como que liga e já a gente vai subir. Ainda não vai ficar... Exatamente. Não dá muito certo, né? Não dá. Eu ainda não tive a experiência de voar de avião. As viagens que eu fiz para longe, eu sempre vou de carro, vou curtindo a paisagem, eu e minha esposa, a gente gosta. Mas eu acredito que a primeira vez que eu for andar de avião, se o cara falar isso, eu desço na hora, né? Não vou ficar, né? Mas todo mundo desce, até ele desce. Só o piloto desce. Mais ou menos isso. Até ele desce. Eu falei, eu vou voar nada. Ele desce. Cara, Rodrigo. Diegão, nós já estamos vai dar 1 hora de live, cara. Vocês têm noção? Vai dar 1 hora. Olha que papo legal. Show. Vai dar 1 hora. Eu vou fazer a minha última pergunta. E, né, pra gente, acho que 1 horinha, né? Dá pra gente, né? Ou você quer seguir mais, Diegão? O que você acha? O que você acha, Rô? Tenho uma pergunta para fazer, mas vai ser uma pergunta simples também. E aí depois a gente pode ir para aquele bate-bola. Beleza. Rô, existe teólogos que não têm religião? Tipo assim, o cara, ele estudou teologia, mas ele não é nem católico, não é nem evangélico, não é... Existe ou não? Eu acredito que sim, né? A pessoa pode estudar faculdade, porque assim, o teólogo é aquele que estuda teologia, né? Sim. Igual fez psicologia, é psicólogo. Então, o teólogo é aquele que estuda teologia. Então, a pessoa pode estudar uma teologia, mas não está vinculado a nenhuma religião, nenhuma igreja em si, né? Querer fazer só para ter um conhecimento, para entender um pouco melhor, né? A teologia também, por exemplo, no meu caso, eu estudei as línguas originais da Bíblia, né? O hebraico, o grego. Então, a pessoa pode querer estudar para ter um conhecimento melhor sobre esses idiomas, né? A pessoa pode sim, Paulinho, fazer sem ter ali, estar ligado a alguma igreja. E só acrescentando
acrescentando, que nem, né, você já era adventista, tal, você já foi um pouquinho mais fácil, né, a faculdade ou não? Ou nada a ver? Como você já tinha uma religião, você já era adventista ou não? Rapaz, você sabe que quando eu fui fazer a faculdade, eu fui assim, com a ideia de que eu não sabia nada, né? Porque ali a faculdade que eu fiz é uma faculdade integral. Então, eu parei com toda a minha vida para me dedicar 4 anos estudando, né? Eu ia para a faculdade na parte da manhã e à tarde era muito leitura, né? Então, assim, eu fui para a faculdade achando que eu não sabia nada. E depois de 4 anos eu tive a certeza que eu não sabia nada, né? Porque, assim, é muito profundo, né? Isso acontece não só na área de teologia, mas em qualquer área acadêmica, né? A pessoa, por exemplo, vai estudar a medicina. Puxa, a medicina já é puxado, são vários anos ali fazendo a graduação, né? Depois a pessoa pode fazer ali a especialização, né? Poxa, agora eu sou um clínico geral, mas agora eu vou me especializar em determinada parte do corpo. Nossa, ela vai se dedicar ainda um bom tempo ainda de estudo. E a mesma coisa, por exemplo, na faculdade de teologia, poxa, eu fiz a graduação, 4 anos, né? Mas eu posso fazer um mestrado, eu posso fazer um doutorado, né? E aqueles que estão na área acadêmica sabem que aí o negócio vai afunilando. Você não vai estudar no mestrado, num doutorado, todas as áreas. Não, você vai pegar um tema. Eu gosto da área histórica, então eu vou mais para a área histórica, né? Eu gosto mais da área temática, eu gosto mais de missão, eu gosto de pregar. Então eu vou estudar mais sobre missão, como é que faz missão, né? A parte mais evangelística, enfim. Então, assim, a pessoa vai passar a vida inteira estudando, né? A gente tem muito que aprender em todas as áreas, né? Então, é uma constante aprendizagem mesmo. Legal. Ó, só para me fechar, Diego, e o que você fala, Rodrigão, para quem quer seguir nessa área e até você, assim, olhando para trás agora, todo esse caminho que você percorreu, você se arrepende de alguma coisa? Tem algo que você faria diferente? Eu faria diferente aqui. Eu acho que eu me dedicaria mais aqui ou não. Eu acho que isso vai servir também junto com né, o que você vai falar para quem quer seguir a mesma carreira que a sua. Eu tenho duas perguntas aí, né? Já é a terceira. Você falou que ia fazer mais uma, você fez mais três aí, tá bom? Ele se empolga, senhor. Né? Então, primeiro, eu vou talvez mudar um pouquinho essa questão de estudar teologia, né? Eu acho que o estudo da Bíblia, sendo que a pessoa vai fazer uma faculdade ou não, ele sempre compensa. Então, mesmo que a pessoa não vá fazer uma faculdade de teologia, ela tem que se dedicar todos os dias para estudar a Bíblia. Eu costumo falar o seguinte, Paulo, a Bíblia é uma carta de Deus para nós. Né? Imagine que você escreve uma carta aí para a Vanessa, aí deixa ali em um lugar, né? Deixa em um lugar estratégico, né? Para ela poder ver a sua declaração de amor, e aí você percebe depois de um tempo que ela não viu, que ela não deu bola, que ela não ligou, né? Como é que a gente se sente? Puxa, né? Nem ligou para minha carta, né? Puxa, né? Estava ali a minha declaração de amor. E a gente certamente vai ficar chateado. Então, na Bíblia, a gente tem, né, a declaração de amor de Deus. Se a gente fica chateado quando uma pessoa, um cônjuge, não vê a nossa carta, a gente tem que pensar também no sentimento de Deus, né? A gente, às vezes, passa tempo dedicando para muita coisa, a gente dedica o tempo para muita coisa e não dedica para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia. Então, independente se a pessoa vai fazer teologia ou não, tem que se dedicar para estudar a Bíblia. Segundo ponto, se eu me arrependo de alguma coisa, não me arrependo de nada. Eu entendo que Deus está conduzindo a minha vida, eu estou no lugar certo, o lugar que Deus quer que eu esteja, eu sou feliz naquilo que eu faço, muito feliz mesmo, né? Gosto demais do que eu faço, me sinto realizado
vamos usar essa palavra aqui, né? Profissionalmente, né? Me sinto realizado, acordo de manhã, animado com o que eu vou fazer, né? Se precisar, eu faço isso assim, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, entendeu? Nós aqui ajudamos 5 igrejas, né? Um bocado de gente aqui, né? Que está sob a nossa responsabilidade. Mas eu faço isso porque eu gosto, entendeu? Então não me arrependo de nada. Eu fui, acho que, para o momento certo. Poderia ter ido antes, mais novo? Poderia, né? Mas eu acho que tudo tem o seu tempo, Deus vai conduzindo a nossa vida. A Bíblia diz que a gente planeja, mas é Deus que conduz os passos. Então Deus abriu o momento, a porta, né, no momento certo, e eu não me arrependo de nada. Estou muito feliz. Só mais uma pergunta, tô brincando. Agora já. Nossa Senhora. Ô, Zé, eu vou sair da live, velho, porque só você quer perguntar. Não, é que faz tempo que eu não vejo ele, eu gosto de conversar com ele. Ô, Rodrigão, falando nisso também, cara? Ah, tô brincando. Vai. Pode ir, então. Pode ir, Não. pode ir. Não, a perguntinha é simples. Ô, Rodrigo, a sua esposa é a Thaís, né? Que ela está comentando aqui que o papo foi legal, top. Obrigado aí por você ter participado, Thaís, com a gente interagindo aí no nosso bate-papo. Ela é pastora também ou não? Não, não é pastora, não. Ela trabalha também para a igreja, mas no escritório administrativo da igreja. Ela me ajuda nas tarefas, né? Ela também gosta. Ela sente que o chamado não é só para mim, mas é para ela também. Então, ela sempre está me ajudando, se envolvendo com a igreja. Ela canta, né? Toca teclado. Então, assim, ela é uma parcerona mesmo comigo aqui. As pessoas chamam ela de pastora por respeito, mas não que ela tenha título, não que ela foi fazer teologia. Ela fez comigo, na verdade, porque assim, eu ia lá, estudava, aí chegava em casa e comentava com ela, né? Então ela estudou de tabela junto comigo, né? Mas ela é uma parcerona, ela me ajuda demais em tudo que eu faço aqui, nos envolvimentos com a igreja, enfim. E no caso, assim, que nem ela não. Para fazer uma pregação não precisa ser o teólogo, pode ser qualquer uma outra pessoa. No caso, se ela quisesse pregar, ela poderia ou não? Sim, sim. Só para você entender, Diegão, como é que funciona. Por exemplo, eu falei que eu ajudo 5 igrejas, né? Na igreja adventista, o pastor, ele não fica, com raras exceções, só quando a igreja é muito grande, existe um pastor por igreja, mas com raras exceções. Na maioria das vezes, um pastor da igreja ajuda algumas igrejas. Em média, 5 igrejas, que é o que a gente chama de distrito. A igreja adventista, ela é dividida ou subdividida em alguns níveis, né? Então, nós temos o distrito, que é formado por algumas igrejas. Depois nós temos uma associação, que é formado por vários distritos. Depois nós temos a união, que é formado por várias associações. E aí depois nós temos a divisão, que é formado por várias uniões. Então a igreja é assim. Agora, respondendo a sua pergunta, para pregar não precisa ser só o pastor. Tanto é que, cuidando de 5 igrejas, eu divido a minha escala de pregação nessas igrejas. Agora, o dia que tem culto e eu não estou lá, tem uma liderança local que é responsável pela dinâmica ali da igreja. Então, nós temos o que nós chamamos dos anciãos, né? Que é o co-pastor. É um líder local que a igreja escolhe, né? E ele está ali, ele prega, ele ajuda, ele pode convidar também alguma pessoa para trazer a mensagem. Então, ali na igreja prega o pastor, prega o ancião, prega um jovem, prega a mulher. Nós temos ali momentos que às vezes uma criança leva a mensagem também, um dia especial. Legal. Né? Então, ali tem que ter as pessoas, uma liderança que vai coordenar e que vai se envolver com a igreja. Maravilha, cara. Muito bom saber. Muito bom, Rô. Para fechar, cara, nós fazemos uma brincadeira aqui simples, que é o seguinte: eu vou falar uma palavra e você diz o que ela significa para você, entendeu?
eu digo uma, o Diego diz outra. Eu digo uma e o Diego diz outra. Aí você fala, ó, eu vou falar uma palavra e você fala, ó, significa para mim tal. Ou então você também responde com uma outra palavra só. Beleza? Vamos lá, vamos lá. E depois, no final, você levanta e faz uma dança. Não, tô brincando. Ó, só uma... A Thaís aí, ó, tá falando que a gente está convidado para a gente participar aí, com certeza. Com certeza. Vamos marcar aqui, cara. Eu, independente da minha religião, cara, eu sempre gostei de estar conhecendo, assim, sabe? Sempre fui um cara que... Você é de Americana, Diego? Sou de Americana. Sou de Americana. Eu sempre gostei de estar indo, assim, sabe? Ah, vamos em tal igreja? Vamos lá conhecer. E, cara, eu acho muito bacana, porque, tipo assim, né, meu? Leva a Deus, né? A igreja, o único caminho é Deus, né? Então, tipo, e daí cada um tem sua doutrina, tem o seu método aí. Mas, cara, eu acho muito depois interessante. Vou mandar um presente aí para vocês depois. Oh, maravilha, cara. Então, faça o endereço aí, chama no zap, Paulinho, depois você me passa o endereço, que aí eu mando aí para vocês. Você gostou do nosso, Rô? Cara, tá aqui, ó. Ó aqui, ó. Entendeu? Aqui é a camiseta do Man. Ah, Tamo junto, tamo junto. Que te monstro. Mas a gente, ó, eu já pensei em mais outras duas perguntas aqui, mas eu não vou fazer, que senão não vai dar tempo. Mas vamos marcar o estúdio para você ir lá, que, cara, é um assunto muito bacana. Como o Diego falou, né, cara? É válido, é sobre Deus, é sobre a gente, né? Então, cara, eu acho que vai ter muito assunto aí. Acredito também que você tenha muita coisa para falar para a gente, né? Para nos ensinar, né? Para dar uma direção, enfim. Mas a gente, quando tiver pronto o estúdio, você vai ser convidado, aí você, entendeu? Aí beleza. Vai estar... Você tamo junto, meu amigo. Dá aquele abração, você leva o kimono, né? Já tira uma, entendeu? Aí eu já nem participo. O Diego, no caso, é sumô, Diego. O meu é sumô. O Diego é sumô, Rodrigão. Você ajudou e sumô, Rodrigão, ou não? Não, essa eu passo. Eu tenho aquela funguinha lá do sumô lá. Eu tenho. Legal. Tenho. Você pode ver, ó, só até meio japonês, ó. É verdade. Dá pra perceber. É que de longe não dá, mas ó, chega perto, ó. Bem puxadinho o olho. Legal. Falando de judô, sabe quem que eu encontrei ontem? Aquele que fazia com você lá, o DJ Pirulito. Lembra? Ah, o Moreninho? Ele tá ainda fazendo. Tá, não, mas ele já fazia muito antes de mim, já. Ele é mais assíduo do que eu, assim. Judô, eu não entendo. Judô também tem faixa? Tem, né? Tem também. Você começa ali na faixa branca, né? Deixa eu ver se eu lembro todos aqui, mas é branca, é amarela, depois é azul, aí é laranja, é verde, aí depois da verde vem a roxa, aí marrom, aí preta, primeiro dan, aí eu acho que vai até o sexto dan, sétimo dan, alguma coisa assim, com a preta, né? Depois acho que tem vermelha e no final de tudo mesmo é o que eles chamam de coral, que é branca e vermelha. Aí também. Mas é uma vida, é uma vida a pessoa que faz o judô mesmo assim, quer chegar nesse nível primeiro. Tem que começar cedo, né? Porque leva um bom tempo para a pessoa se graduar dessa maneira. E é uma vida mesmo, né? Quem gosta mesmo, quer viver para aquilo ali mesmo. Além de que tem os valores, que custa caro, cada faixa, ou cada dan que você vai pegar quando você chega na faixa preta, é bem caro, né? Para você pegar um próximo dan. Tem que fazer muitos curso de arbitragem, participar de campeonato, enfim. Tem aí todo um processo. Parou? Eu parei na verde. Na verde? O pirulito. Parei na verde. Depois seria. Se eu tiver. Faz tempo que eu não faço judô, né? Que eu parei, né?
Faz bastante tempo já. Tenho vontade de voltar, mas ainda não deu certo. Mas Se eu tivesse continuado, talvez hoje eu sairia um faixa preta, mas faz muito tempo. Mas se você voltar, você volta para verde ou não? Ou tem que... Sim, sim, sim. Volto para ver. Ah, entendi. Tá? Bom, vamos fazer a nossa brincadeira, Rô? Vamos lá, Diegão. Bora! Bora, bora! Começa aí, Diegão. Eu começo ou você? Tu. Então bora. Vamos lá, Rodrigão. Amizade. Essencial. Rodrigão, gel. Não falta. Cabelinho ainda trabalha. Diegão, Rodrigão. agora só uma pausa. Agora só uma pausa, só para falar um pouquinho só sobre isso. Fala qual que é os horários que você passa gel. Os horários? É. Cara, quando eu... horas. Não, eu acordo, vou sair, eu arrumo o cabelo, passo gel. Né? À noite, passa gel? Não, nem sempre. Só, por exemplo, hoje, né? Tomo banho, vou participar aqui da live, beleza, eu passo gel. Agora, por exemplo, se eu tomo banho e já vou dormir, aí não passo gel. Vá. Você passa É gel. sério. Fala a verdade, cara. Teve uma época que eu passava, para ficar mais fácil para molhar depois quando eu acordava, mas eu já me libertei disso já. Eu não uso gel não, Rodrigão. Não, eu abandonei esse negócio de gel, eu passo laque, velho. Mas tem só no laque. Pomadinha também, né? Tem aquelas pomadinhas que o pessoal passa agora, fica bem legal. Essas pomadas aí, pra mim, não resolveu, não. Meu cabelo é meio ruim, tá ligado? Então eu tenho que fazer meio que uma escova. Minha mulher racha o cano, porque eu fico aqui arrumando o cabelo. Ela fala, aí depois vem com o sprayzinho. Passa. Aí sim, é outra coisa, outro nível. Não, é mais barato. Rodrigo, vamos continuar. Medo. Tenho medo sim, né? Todos nós temos medo, né? Papel higiênico. Não pode faltar, poxa. É básico na vida da gente. Então, agora você percebeu que todos que a gente perguntou sobre o papel higiênico falou a mesma coisa, cara? Sim. Não pode faltar. Essencial, já falou. Essencial, né? Essencial. Peixe. Não sou fã. Não gosto muito de peixe, não. Não. Por quê, Rô? Não. Por quê, cara? Tão gostoso? Não sou muito fã, não. Peixe é só uma tilápia, uma sardinha, um filé de merluza só. Não sou um grande apreciador de peixe, não. Aquele prato assim, com o peixe inteiro, com o olho assim, olhando para você. Aí eu tenho outra palavra. Misericórdia. Vamos lá. Chulé. Chulé? Rapaz, chulé, olha... Tem também, né? Insuportável. Diegão, é o seguinte, cara. Por incrível que pareça, talvez o pessoal não acredite, viu? Mas eu tinha muito chulé. E eu usei a receita caseira, porque dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Rapaz, o fubazinho funcionou, viu? Então explica. Verdade. Explica que sumiu. Mas sério, cara, sério, sem zoeira. Hoje eu não tenho chulé, cara, é verdade. Eu já tive muito quando era menor, mas hoje não tenho mais. Passou fubá no pé? Ah, cara, fubazinho, fica a dica aí para quem tem o chulé. Fubá! Essa eu não sabia, não. Uma porção de fubá por dia, na meia. Rodrigo, família. Família, Fortaleza. Família Fortaleza, é essencial para nós. Eu amo a minha família. Tico-tico. A máquina? Opa, não pode faltar na marcenaria, meu amigo, senão lascou o serviço.
religião. Religião. Todo mundo tem que ter religião. Acho que isso é importante. É importante. Talvez a palavra que eu usar, que eu posso usar aqui, importante. Boa. Qual? Judô. Judô. Bacana, legal. Eu gosto. O hobby, né, Rodrigão? Um hobby, talvez essa seja a palavra, hobby. É isso. Para a gente fechar, deixa aí uma mensagem sua, o que você queira falar aí para as pessoas, para todo mundo que está assistindo aí, ó. Legal. Bom, primeiramente, mais uma vez agradecer, né, aqui o convite, foi top demais. É a primeira vez que eu participo, assim, de uma live assim e tal, gostei bastante. Eu acho assim, mais uma vez eu vou insistir aqui, você que está assistindo a gente, né? Tira um tempinho para estudar a Bíblia, tá? Em São João, no capítulo 8, versículo 32, diz assim, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, ele nos incentiva a estudar a Bíblia, a ler, a compreender. Como eu disse aqui, é uma carta de amor de Deus para nós. Então, tira um tempinho, assim como você se dedica aí para muitas atividades da vida, né? Tira aí um tempinho, você pode acordar um pouco mais cedo, ler a Bíblia. Eu quero deixar aqui um site, né, que as pessoas podem estudar, que é Reavivados por Sua Palavra. Ali você tem um capítulo da Bíblia que você lê por dia, e no YouTube tem um vídeo que você também coloca lá, Reavivados por Sua Palavra. E aí tem um vídeo de um pastor explicando, trazendo uma mensagem, né, para o seu dia a dia, para você ter mais comunhão com Deus. Então é importante isso. Dentro das atividades, tire um tempo para estudar a Bíblia. Você não vai se arrepender, você vai se deslumbrar com as histórias. A Bíblia traz histórias de homens e mulheres falhos como nós. Porque nós somos falhos, mas pessoas falhas que colocaram as suas mãos, ou a sua vida, melhor, nas mãos de Deus, isso fez a total diferença na vida delas. Então essa é a mensagem que eu quero deixar aí com o pessoal. Show. Show de bola, Rô. Cara, depois o Diegão fala, mas eu já vou também agradecer você por você ter aceitado, né, ter compartilhado aí um pouco do que você sabe, sobre um pouco da teologia, sobre Deus, que eu acho que isso é o que importa, é isso que a gente, né, as pessoas precisam, e muito ainda, né? E parece que a cada vez mais a gente está precisando cada vez mais mesmo, né? Mesmo. Então, obrigado, eu acho que foi válido você ter participado. E quando nós estivermos no estúdio, você vai novamente, presencial, e aí lá a gente vai ter um tempo maior para a gente falar, entrar em vários assuntos aí. E é isso, cara. Obrigadão mesmo. Tamo junto. Tamo junto mesmo. Viu? Um abraço a vocês. Valeu, Diegão. Só um comentário aqui, ó, Rodrigão, aqui, ó, o Gilson comentou aqui, ó, meu povo perece por falta de conhecimento. É verdade. 4, versículo 4, né? 4. E você vê que há um contraste muito grande, né? Porque nós vivemos na era do conhecimento, né? As pessoas com o celular na mão, né? Você digita ali no Google e você tem ali, nossa, uma infinidade de conhecimento sobre quase tudo, ou tudo, podemos dizer. Mas mesmo numa era como essa, o conhecimento talvez principal, essencial, que é o conhecimento da palavra de Deus, ainda está em falta. Então é um contraste muito grande com a época e com a era que nós vivemos. Sim. Hoje é bem complicado isso aí mesmo, né? Tem, como você falou, tem a tecnologia na mão, mas o pessoal não quer saber disso aí, não. O pessoal quer saber de procurar outras coisas de interesse deles. Daí quando aperta o lado, aí agora vão para lá. Ah, me ajuda, não sei o que, aí frequente. É bem complicado mesmo. Rodrigão, agradeço aí a participação mais uma vez. Obrigado de coração, que nem o Picos falou. Com certeza agora a gente, o estúdio ficando pronto, a gente marca para você estar voltando, para a gente ter mais um tempo maior aí, né? No caso, para a gente conversar, debater mais, saber perguntar outros assuntos aí também, que a gente não chegou a falar agora, né? Por conta
do curto tempo que a gente tem. E outra coisa, tô esperando já o presente aí que você falou que vai dar para nós. Opa, não, pode deixar. Também, viu? Ó, o Paulinho me chama no zap que eu mando presente sim, tá bom? Não, cara, é brincadeira, cara. Mas, ó, se mandar, maravilha. Se não mandar também, a gente cobra, de boa. Tá certo, tá certo. Viu? E o presentinho lá. Eu só vou mandar um pedacinho da live. Só esse aqui. Não, eu mando para vocês. Vou repetir umas 10 vezes, assim, ó. 1 minuto. Eu mando, eu mando, eu mando, eu mando. Não, pode deixar, vai chegar sim. Valeu, galera. Um abraço, viu? Deus abençoe. Valeu, um abraço. A galera aí que assistiu a gente, quem não está seguindo o Deepcast, segue a gente, começa a curtir lá, que em breve a gente vai estar no nosso estúdio. Olha lá, ó. Tá falando aqui, a Thaís tá falando, ó, queremos selfie do presente, hein? Pode deixar, Thaís, o presente chegando aqui, ó. Vamos fazer igual a caneca que ele recebeu. Toma, ó, do lado. Diegão, você viu que papo bacana, cara? Show. Você viu que papo legal? Show, legal. Né? Você vê, a gente tem que ter 2 horas no máximo, assim, no mínimo, né? Pra gente poder... É porque eu mesmo já tive um monte de pergunta aqui, mas não dá pra fazer. Mas, enfim, tá bom, né? Valeu a pena. Sim. Valeu, deu pra galera saber aí um pouquinho o que como funciona, né? Mas foi muito legal. Obrigado aí todo mundo que assistiu. Os patrocinadores aí, mais uma vez, agradecendo. Next, Canecas, Inversa, 08 Veículos, Tuman, que está com a gente aí, toda a live também. Beleza, galera? Forte abraço. Às 20. E até a próxima segunda, às 20 horas. Valeu, galera. Fique com Deus. Boa semana. Até mais. Tchau. Valeu, boa noite, bom descanso.